eu vou fazer essa mecha em formato de zigue-zague. Gente, tem várias divisões, né, várias linhas na hora de fazer uma mecha e cada linha traz um resultado diferente. A técnica a gente consegue usar em qualquer cabelo, né? Só que o produto que a gente vai utilizar, não, tá? O produto que a gente vai utilizar apenas em cabelo sem coloração. O cabelo não pode ter coloração pra gente fazer essa técnica de mecha. Aliás, o produto que a gente vai utilizar é o super clareador. Então o cabelo precisa ser natural. Levanta um pouquinho, vou mostrar aqui. Vou fazer um zigue-zague no meio da cabeça. Zigue-zague profundo. Vou aproximar, porque aí vocês conseguem ver melhor. Ó. Levanta um pouquinho. Zigue-zague profundo. E outro zigue-zague de orelha a orelha. Então, dependendo da nossa divisão, a gente vai ter um determinado desenho. Então, ó, orelha a orelha. E aqui está o nosso teste, tá? Ó, esse foi o teste que eu fiz com o super clareador. Eu vou prender aqui. E a gente vai começar fazendo a parte de trás. Então, eu vou fazer a divisão aqui nessa parte da... Ó. A mesma coisa eu faço desse outro lado. Então, a divisão, as linhas que a gente utiliza, né, cada linha vai dar um resultado diferente. O zigue-zague, ele evita marcas. E também a gente não precisa encher a cabeça da cliente com tantos papéis. É uma mecha bem rápida, então vou fazer todo em zigue-zague. Eu vou começar, ó, já fazendo a minha primeira mecha na parte da nuca. Zigue-zague profundo. Pra gente ter uma mecha com um desenho perfeito, a gente precisa, né, entender sobre fundo de clareamento, sobre as linhas, o que cada linha vai te trazer, qual o resultado, certo? O grau do eriçado também, ele é muito importante. Enquanto eu vou conversando com vocês, vou preparando, tá? Eu vou usar o peróxido de 40 volumes, tá? Mas não é o peróxido que abre o cabelo. O super clareador, eu vou usar o 1289. O super clareador, ele tem uma porcentagem descolorante, só que é em creme, tá? Então é uma porcentagem menor. Eu vou usar o peróxido de 40, por quê? Porque ele vai me trazer velocidade, tá? Ele é mais rápido. Então eu vou usar o peróxido de 40 com o super clareador 1289. E eu vou fazer na proporção, gente, de 1:2. Já estou preparando. Ó, vou fazer 1:2, tá? Essa mecha vai ficar na altura de 7, um caramelo. E a gente não precisa tonalizar. Então, se você tem uma prima, uma amiga que tem o cabelo sem coloração, você pode estar fazendo essa técnica também. Daí eu vou fazer o grau do eriçado numa altura de 3, tá? O eriçado de grau 3. Ó, vou dividir ao meio para facilitar aqui o meu eriçado. Então, quando eu entendo sobre grau de eriçado, tá? Eu vou saber qual o resultado que eu vou ter no final dessa mecha. Quando eu ainda não entendia, gente, grau de eriçado, eu ficava com medo. Eu não sabia qual era o resultado que eu ia ter no final dessa mecha. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Está dando para ouvir?
Coloca aqui no chat, porque aí eu preciso saber como é que está o áudio, se vocês estão compreendendo. E como eu falei pra vocês, né? Essa aula aqui, gente, foi tipo bem improvisada mesmo. Não me programei. Eu só imaginei que esse conteúdo poderia ajudar vocês, tá? Estão ouvindo, certo? Ó, faço minha aplicação. E a preparação está escuro, sério? Ó, a preparação eu faço aos poucos, por quê? Para não perder a força, tá? Então eu vou preparando aos poucos. Se pode ter progressiva, faz o teste. Vira só um pouquinho aqui. Esse cabelo que eu estou fazendo, ela fez progressiva apenas uma vez, tá? O cabelo dela não é um cabelo que está... Vira só mais um pouquinho, tá bom. Ele não está sobrecarregado, mas ela fez progressiva. E faz um tempo já. E no teste abriu super bem. Então é teste, tá, gente? Agora sim, se ela fez uma progressiva recente, é bom você esperar um pouco. Então eu tinha essa dificuldade quando eu não dominava, né, os graus do eriçado, que são 3, eu ficava perdida. Eu não sabia se eu ia ter uma quantidade de mecha, se era muito, se essa mecha ia sair da raiz. Quem aqui tem essa dificuldade na hora de fazer uma mecha? Eu não sei qual é o resultado que eu vou ter. Será que essa mecha vai sair muito da raiz, vai ficar marcada? Ou essa mecha vai vir mais sutil e vai ter uma explosão de cor nas pontas? Eu sofria muito, né, quando eu iniciei, porque eu ficava imaginando como essa mecha ficaria. Hoje eu já vejo o cabelo e eu já sei qual o resultado que eu vou ter. Ó, vou fazer mais um zigue-zague profundo e agora eu vou deixar intervalos, tá? Ó, eu venho um zigue-zague bem profundo. Hoje, gente, eu consigo ver o cabelo, já imagino, já consigo visualizar esse cabelo pronto, a cor que ele vai ficar, o tonalizante que eu vou usar. Mas para isso eu tive que passar por um passo a passo, né? Quando eu quero um cabelo, ó, fiz o zigue-zague, vira só um pouquinho a cabeça. Ó, fiz o zigue-zague profundo, eu tiro uma fatia, deixo outra. Porque no iluminado a gente precisa ter contraste, tá? Então eu quero bastante contraste, vai ser só pra iluminar. O cabelo dela tá todo sem cor. Então vai ficar lindo esse cabelo. Ó, tô fazendo o grau do eriçado do 3, tá? O nível 3. Porque eu quero esse cabelo com a raiz bem natural. E aí eu tiro micro intervalos. Por que eu faço isso? Quando eu vejo que a mecha está ainda muito grossa, eu fiz o eriçado. Como ela tem um cabelo, né, muito inteiro, né, não tem cabelos quebrados, cabelos novos, então eu tiro micro intervalos para não ficar uma mecha tão marcada, tá? Você pode estar fazendo da mesma forma quando você pega um cabelo que ele está bem inteiro mesmo, que dificulta no eriçado. Então, pra gente ter uma mecha, né, perfeita, poder cobrar mais, a gente precisa entender desenho, né, as linhas, grau do eriçado, que aí você, quando a cliente chegar pra você com uma foto e ela te mostra uma mecha com a raiz mais sutil, você vai saber que você vai ter que utilizar o grau do eriçado 3, às vezes o 2,
Quanto é um super loirão, saindo da raiz. O grau 1, retoque de mecha, né? A cliente tem um cabelo grisalho e ela quer fazer umas mechinhas para disfarçar. Então você vai fazer micro mechas. Cada divisão, cada desenho vai ter um efeito diferente. Ó. Eu já posso vir aqui, ó, tirar minha micro mecha, micro intervalo. Faço meu eriçado de grau 3. No método Mechas Lucrativa, eu passo tudo isso pra vocês, tá? Mostro bem os graus, os 3 graus. Porque o grau do eriçado, gente, tem uma porcentagem, né? Em torno de 75% ele guarda de cabelo quando a gente faz o grau 3. Então lá eu passo tudo bem detalhado, qual tipo de mecha de resultado você vai ter, quando vai fazer o grau 3, 2 ou 1. Ó, agora eu faço a aplicação. A gente vai fazer nessa parte de trás apenas mais 2 divisões. Então é uma técnica bem rápida, simples. Você pode estar utilizando essa mesma técnica para fazer um cabelo com descolorante. Então, ó, aplicação. E eu vou fazendo aos poucos, tá? Para quem entrou agora, estamos fazendo uma mecha sem usar o pó descolorante. Já fiz o teste. Ele abriu super bem, vai ficar um caramelo na altura de 7. Como ela já tem um cabelo na altura de 6, a gente consegue abrir mais, tá? Se ela tivesse um cabelo mais escuro, talvez a gente não conseguisse chegar nessa cor que eu mostrei aqui pra vocês. Tô chegando já bem pertinho do teste, ó. Ó a cor do teste. Mas como o cabelo dela já é na altura de 6, a gente consegue, né, entregar uma cor mais clara. Fiz outro zigue-zague. Tá, e agora, ó, eu tiro os bicos do, ó, eu tiro os bicos do zigue-zague. A cor que eu usei, Gleiciane Carvalho. Ó, Gleiciane, é o 1289. É um super clareador. Então eu pego os bicos do meu zigue-zague e é eles que vão ser a minha mecha. Tá? Vou tirar mais para não ficar tanta mecha nesse cabelo. Eu venho, ó, divido ao meio. Se eu quisesse, eu já vinha fazendo tudo junto, mas eu vou separar para ficar melhor para colocar no papel. Agora eu venho, faço meu eriçado. Eu estou usando super clareador. Então eu prendo bem aqui ao dedo e levo o eriçado lá próximo da raiz. E a parte da frente eu quero mostrar um detalhe pra vocês quando a gente chegar lá. É pra ter um desenho que essa parte da frente, essa parte aqui da frente fique mais, com mais luminosidade, tá? Chame mais atenção, pra ter tipo um contorno. Só que esse contorno ele vai sair, não vai sair tão da raiz, tá? Vai ser um contorno mais abaixo do queixo, pra baixo. Ó. Hoje o iluminado, gente, é um dos cabelos mais pedidos, né?
o pessoal tá usando muito, as pessoas estão utilizando muito, porque a gente não precisa abrir tanto, não fica um cabelo tão sensível, né, tão fragilizado. E a gente sabe que muitas pessoas gostam de utilizar mechas e progressiva ou algum tipo de alisamento. Dependendo da região, principalmente, né? Aqui mesmo no Nordeste, a maioria das mulheres, né, elas usam um tipo de alisamento. Então, o iluminado é uma técnica que a gente consegue fazer, né, nesses cabelos que tem progressiva, que é um cabelo que já tem uma química. Então, é muito procurado e você consegue aí faturar alto mesmo fazendo mechas, mesmo se você for iniciante, tá? Só que para isso você precisa de um passo a passo. Então, ó, a aplicação, tirei micro intervalos e eu já vou fazer a última mecha aqui na parte de trás. Viu que é uma técnica super rápida, é bem rápido mesmo. E antes de finalizar, eu vou mostrar pra vocês a cor que ele vai estar abrindo, a primeira mechinha. A parte de cima, das laterais, eu vou fazer só para o lado mesmo. Eu não vou fazer o topo quadrante não. Vai ser desse mesmo jeito que eu dividi aqui. Tá? Geralmente eu divido o topo e faço. Ó, levanta só um pouquinho. Pronto. Nessa parte de cima, em vez de fazer um zigue-zague, eu vou fazer um W. Fazer estilo um W. E aí, ó. Só que é muito cabelo, muito cabelo para essa mecha do final. Então o que é que eu faço? Para não ficar tão marcado, eu não gosto de mecha marcada, tá? Então, principalmente quando é o iluminado, né? Quando a cliente te pede um iluminado, ela te pede algo mais sutil. Então, ó, eu tiro pequenos intervalos. Se eu achar que ainda tem muito cabelo, eu venho, ó, tiro mais um pouquinho. Vou tirar, vou deixar bem sutil essa parte do topo. Na verdade, é a parte já aqui da parte de trás, né? Que vai fazer a ligação com o topo. Então, eu não gosto de muito cabelo saindo da raiz, né? Dessa parte mais do acabamento mesmo, sabe? Então, ó, tirei. Eu vou fazer tudo junto, não vou separar. Então, eu venho com o meu grau do eriçado 3. E, gente, deixa eu falar pra vocês. Abrimos as inscrições do Mechas Lucrativa, que é um curso que eu tenho online. Não sei se vocês já ouviram falar. E a gente vai estar encerrando as inscrições ainda hoje. Ó. Deixa eu fazer a aplicação. Então, pra quem quer ser referência, né? Ser especialista em mechas, lá você vai aprender desenho de mecha, colorimetria, levanta só um pouquinho, colorimetria básica, para quem ainda não entende sobre colorimetria, fundo de clareamento, tá? Tem também colorimetria avançada, para quem já entende um pouco do básico. Temos aula de fundo de clareamento. Porque quando a gente erra o fundo de clareamento, a gente erra a cor, tá? A gente trabalha, né, com 5 fundos de clareamento, né? Que vai do 6. Aliás, a gente usa
o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. 5 fundos de clareamento. Que vai mais utilizados no salão de beleza. Então, cada fundo de clareamento que a gente tem, ele tem um pigmento residual. Tá? Então, o fundo de clareamento 6, ele tem um pigmento vermelho e cobre. E pra gente entregar um resultado, né, de cor perfeita, a gente precisa saber qual pigmento cada um tem, tá? Então, pra quem quer ser especialista, precisa... Ó, a gente vai virar pra fazer agora a lateral. Terminamos aqui a parte de trás, vamos para a lateral, tá? Ó, vira, tá vendo mais um pouquinho? Só pra conseguir ver melhor. Pronto. Estão entendendo, gente? Me fala aqui se vocês estão gostando da aula, se está dando pra aprender. Então, vou fazer a divisão. Eu vou continuar no zigue-zague, tá? Do mesmo jeito. Então, eu venho, ó, zigue-zague. E eu não vou deixar intervalo nessa minha primeira mecha. Por quê? Tá ótima a aula, a Anne falou. Sim, estúdio... Deixa eu ver. Silvia. Estúdio Sônia Cardoso. Ótimo, gente. Ó. Então, por isso eu decidi, gente, fazer essa aula pra vocês. Porque a minha missão é ajudar milhares de cabeleireiros. Eu já passei por vários perrengues, né? Vou falar perrengues. Aqui a gente usa muito essa palavra. E quando eu iniciei, por isso eu quero mostrar pra vocês, né? Como é uma aula muito rápida, a gente não consegue entregar tanto a coisa, mas para que você não passe pelas mesmas coisas que eu passei, né? Por isso que eu estou aqui te passando esse conteúdo. E essa aula, gente, ia ser lá no YouTube, tá? Só que deu um probleminha e eu não consegui, porque lá a gente tem um tempinho maior. No Instagram a gente não consegue ficar tanto tempo. Então, lá no YouTube eu também tenho um conteúdo lá que eu posto toda semana, que é justamente para estar tirando as dúvidas de vocês, mostrando um pouco dessa área, né, tão incrível que é a área da beleza. Eu particularmente acho uma área incrível, né? A gente não precisa, pra gente começar, a gente não precisa de um investimento tão alto como eu comecei na minha casa. Eu não sei aqui se você já trabalha com salão de beleza, se você trabalha na sua casa, mas a gente consegue começar, né, de casa mesmo, tendo conhecimento da área, tá? Então não façam como eu, né? Só que aí eu também, gente, comecei só na escova. Então eu não ganhava dinheiro, porque como eu não tinha feito curso, eu não tinha como fazer química, né? Então eu passei um bom tempo fazendo só escova e tratamento. E com esse dinheiro, né, que eu fazia de escova e tratamento, foi quando eu consegui comprar algumas coisas para o meu salão e fazer o meu primeiro curso. Ó, mais um zigue-zague. Vou virar um pouquinho aqui. Tiro agora sim, eu tiro uma fatia. E ele sabe. Fazer um eriçado mais profundo. A parte da frente eu gosto de deixar separada, porque ela tem uns cabelinhos mais curtinhos. E se eu fizer junto, ele vai ficar escuro, porque ele vai subir aqui na hora do eriçado. Então, como eu tava falando pra vocês, eu tive muita dificuldade, né, quando eu iniciei com fundos de clareamento. Eu até mostrei esses dias aqui no Stories. É um cabelo que eu chumbei, né? Deixei um cabelo cinza, uma cor horrível, tá? Porque eu não entendia fundo de clareamento e tonalização. Eu assistia alguns conteúdos no YouTube, mas a gente sabe que é só esses conteúdos que a gente passa no YouTube
é para quem já entende sobre fundo de clareamento, tonalização e tá ali só para pegar uma dica, um detalhe. Porque se a gente fosse, né, ter sucesso só com esses conteúdos gratuitos no YouTube, no Instagram, todo mundo já estaria aí, né, tendo sucesso, fazendo cabelos incríveis. Ó. Então aí eu assisti algumas aulas lá no YouTube e eu tinha aqueles cabelos, né, com a cor não ficava bonita. Às vezes eu fazia um cabelo loiro, uma descoloração, ficava incrível, lindo. Quando eu ia pra tonalização, o cabelo ficava feio. Ficava um cabelo sem brilho. Por quê? Porque eu errava a cor. Como eu não entendia o fundo de clareamento, né, eu usava a cor errada também. Porque às vezes a gente não consegue chegar no fundo de clareamento ideal para um cabelo pérola. Um exemplo. Eu quero fazer um pérola, né? E eu deixo abrir na altura de 8. Porque a gente sabe que na altura 8 tem cobre e tem dourado. Só que para eu fazer um pérola, eu preciso chegar na altura de 9, que não tem mais a presença do cobre. Então, gente, você erra a mecha, tá? Você entrega uma cor que a cliente não pediu. Aqui na frente agora, ó, já estou chegando nessa parte da frente, eu vou tirar uma mechinha fina, que vai ser um leve contorno, bem leve mesmo, porque eu vou fazer ele eriçado. E nessa parte aqui que faltou, eu estou no meio, só pra vocês entenderem. Eu vou fazer só mais 2 mechas. Então no total da lateral vai ser 4 e 5 com o contorno. Eu vou fazer um eriçado. Eu vou tirar um micro intervalo, 2, 3, 4 e, ó, fazer um leve contorno. Depois, gente, que eu consegui, né, entender fundo de clareamento e tonalização, eu chorei quando eu não conseguia entregar um esfumado perfeito. Eu passei anos tentando entregar um esfumado perfeito. Tinha muita dificuldade, muita mesmo, com o esfumado. O cabelo ficava marcado e eu não conseguia fazer uma transição legal do cabelo natural para o cabelo com mecha, né? Ficava ali aquele foguinho e eu não conseguia um acabamento perfeito. E eu sempre prezei pelo acabamento. Ó, vou preparar só mais um pouco de produto. O que eu tinha preparado deu pra fazer aqui, né, até essa partezinha da lateral. Enquanto isso, ó, se você tem alguma dúvida, coloca aqui pra mim nos comentários. Qual a sua maior dificuldade hoje? Tem medo de fazer mechas no papel ou ainda não faz mechas? Coloca aqui pra mim. Se você ainda não faz mechas, tem medo, então todo mundo aqui já faz mechas, não é isso? Ó, gente, eu preparei, Anne, 1 para 2. Eu tô colocando 20 gramas de massa, né, do 12,89 com 40 de oxidante de 40 gramas de oxidante de 40, 1 para 2. Maria. Qual o grau? O do topo, na verdade eu tô fazendo todo no mesmo grau. Vou fazer todo o cabelo no grau 3. A gente vem aqui pra lateral ainda, ó, pra finalizar. Vou só um pouquinho. Pronto. E aqui eu vou fazer só mais 2 mechas. Então, ó, vou separar. Gente, é super rápido essa técnica. Só mais um pouquinho.
E essa técnica está lá também no método Mechas Lucrativa. Tem mechas loira, iluminado de cabelo cacheado. Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta. Não. Então, ó, aqui vai ser mais outra mecha. Eu vou tirar micro intervalos, porque como eu estou chegando perto do topo, eu vou deixando esse cabelo mais sutil. Tá? Alguém me perguntou. 20 gramas do 12,89 com 40 gramas de oxidante de 40, isso mesmo. Eu posso colocar lá nos stories, gente, depois, como foi que eu fiz essa preparação e o resultado. Porque como aqui é uma aula mais rápida, a gente não tem tanto tempo, não vou conseguir mostrar o resultado, mas eu vou deixar lá nos stories para vocês acompanhar. Então, ó. Eu separei a franja porque está menor. Então, eu não consigo fazer, ó. Se eu for eriçar aqui, ó, a franja tá aqui, então ela vai ficar toda escura. Então eu separo ela, eu eriço ela separada. Eu já estou finalizando essa lateral, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tô amando o seu conteúdo. Obrigada, Karine. Ó, vamos finalizar aqui, tá? Essa lateral. Sim, gente, como eu estava falando pra vocês sobre o esfumado, né? Teve uma época que eu até pensei em desistir de fazer mechas, porque eu não estava conseguindo entregar o que eu queria. E quando eu finalizava uma mecha, eu ficava muito chateada, porque não tinha ficado, né, do jeito que eu esperava. Eu sempre comentava com a minha mãe, ela trabalhava comigo, que não, eu falava pra ela, né, não gostei, eu não vou mais fazer mechas porque eu não consigo entregar o resultado que eu quero. Ficou marcado, ficou foguinho. Não sei se vocês têm essa dificuldade com aquela marquinha que a gente fala foguinho, né? Então eu tinha muita dificuldade. Só que como eu queria muito ter sucesso como cabeleireira, eu não desisti. Foi aí que eu encontrei um método, né? Onde eu aprendi o esfumado, que a gente faz um esfumado junto com a tonalização. Quem aqui já viu esse tipo de esfumado? Eu achei bem diferente. Eu nunca tinha visto, né, o esfumado junto com a tonalização. A gente faz tudo no mesmo tempo. E foi aí que eu consegui realmente entregar o resultado que eu gostaria, né? Porque esse esfumado junto com a tonalização, ele vem estilo um degradê, né? Ele tira ali aquele foguinho e ele vem em degradê, fica lindo, fica incrível. E agora, hoje, eu consigo entregar os resultados que eu queria. Claro que a gente sempre tem o que aprender, né? Eu sempre falo que ninguém é tão inteligente que não tem o que aprender, e ninguém é tão burro que não tenha o que ensinar. Então, é um constante aprendizado, né? A gente não pode parar, porque senão a gente fica pra trás. Ó, vou costurar, porque é a minha última mechinha desse lado. Vou fazer um eriçado de grau 3, vou separar a franja, aqui a franjinha, pra não me atrapalhar. Ó, tem mais uma partezinha aqui. Se eu não separo, quando eu for eriçar esse cabelo, eu não vou conseguir pegar, e aí vai ficar uma parte bem escura. Aí eu sempre separo essa parte menor pra fazer depois. Aqui, ó. Eu venho. E aí, se eu estiver achando que isso tá muito grossa,
Como eu já tenho aqui um contorno, eu vou tirar um pouquinho. Eu faço o eriçado. Gente, esse papel, ele ajuda bastante. Eu gosto muito de utilizar ele. Porque eu não preciso de plaquete. Então, eu sempre uso o gramatura 90, porque ele não é tão grosso e não é tão fino também. E eu compro no Mercado Livre. Às vezes tem até promoção, onde você consegue comprar um pacote com... Eu não lembro agora a quantidade de papel que vem, mas vem bastante papel. Às vezes tem promoção lá, você compra 4 pacotes, né? E paga R$220 já com frete. Muito bom, né? E dá pra fazer muito cabelo mesmo. Ó, finalizei essa parte lateral. E eu quero mostrar pra vocês aqui a primeira mecha, tá? E eu vou contar o segredinho da frente ainda. Espera aí. Eu quero só mostrar pra vocês como é que está abrindo. Ó, gente, ficou linda. Tá dando pra ver? Eu acredito que sim, né? Então, ó, altura de 7. Esse cabelo já fica incrível. E agora vamos ao segredinho pra ter, gente, aquele iluminado, né? Quando você vai fazer um cabelo, vou virar aqui pra mim. Ó, quando você vai fazer um cabelo, né, que... Não sei se vocês já viram, que o cabelo é mais sutil, ele tem poucas mechas, só que quando ele chega aqui na frente, ele tem uma quantidade de mecha maior, né? Aqui ele é mais claro, né? Você vê mais mechas. E quando a gente faz um babyliss, abre aqui assim, fica o cabelo incrível, né? É um detalhezinho bem simples, né, que a gente pega, vou mostrar pra vocês. Aqui. Vou lançar um pouquinho. Ó, o que é que eu faço? Sobrou intervalos, né? Então, eu vou pegar um pouco desse intervalo e vou fazer mechas. Aqui, ó. Eu não vou pegar a franja dela, porque está curta. Mas eu vou pegar metade, ó, um pouquinho aqui dos intervalos que eu deixei. Tá? Lembra que eu deixei intervalo? Então, eu pego um pouco de cada um. Puxo, leva na cabeça. Puxo pra frente. E ó, eu venho e eriço bastante. Agora eu tenho que eriçar bastante pra não ficar marcado, tá? Tem que ter muito cuidado, porque ele vai marcar. Então, ó, vem pra cá. E eriço. Eriço bem mesmo, bastante. Quem aqui já usa essa técnica de pegar um pouco dos intervalos na frente para deixar as pontas com uma explosão maior? Às vezes é um detalhe, gente, que muda toda a técnica, muda todo o resultado. Estou fazendo separado, o eriçado separado, porque fica melhor. Então me conta aqui, quem faz mesh usando aqui esse detalhezinho. Então, depois que eu ericei, eu venho e coloco aqui, ó, o meu produtinho, tá? Ó, boa tarde, entrei agora. Você tá fazendo com pó descolorante? Não, eu tô fazendo, Rosemary, com super clareador, tá? Super clareador e oxidante de 40 volumes. Então eu venho e faço uma aplicação e um leve esfumado. O que é que eu faço? Eu aplico o produto e, ó, dou uma varridinha para o meu eriçado. Isso aqui é que vai evitar aquela marca. Então,
se você está gostando desse conteúdo, já deixa o like, tá? Se inscreve no canal que toda semana tem conteúdo aqui pra você. E a gente vai repetir esse lado, a mesma coisa que a gente fez do outro, tá certo? Então, vou deixar aqui pra vocês o resultado dessa técnica sem pó descolorante, só com super clareador. E olha que cor linda, gente, ficou esse cabelo. Conta aqui nos comentários o que você achou, se você já